Vamos falar agora sobre saúde. Ela pode vir depois da gente carregar muito peso. Também pode aparecer no fim do dia ou até mesmo depois de fazer uma faxina na casa. A dor nas costas é uma das queixas mais comuns que a gente tem. E incomoda mesmo, né, gente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 8 em cada 10 pessoas terão dor nas costas uma vez na vida. E entre os problemas de coluna que podem ser diagnosticados, tem um que é bastante confundido com a hérnia de disco. A gente vai saber qual é esse probleminha agora com um bate-papo aqui com o ortopedista Flávio Malagoni. É a espondilolistese. É isso mesmo, né, doutor Flávio? Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, bom dia. A pronúncia é essa mesmo, essa espondilolistese, mesmo. Exato. E é uma dor que vem na coluna ou ela não tem sintoma? Como é que é isso? A espondilolistese, alguns dos indivíduos que vão desenvolver essa doença vão ter dores, outros não. Quais são os indivíduos que são portadores dessa doença que irão ter dores? São aqueles indivíduos sedentários que não praticam atividade esportiva, que não fazem o reforço da musculatura lombar e que vão descobrir que tem essa doença. Aqueles outros indivíduos que praticam esportes, mantêm uma postura adequada no trabalho, uma postura adequada na hora de sentar e fazem atividade física, esses indivíduos muito provavelmente jamais irão descobrir que tem essa doença. Jamais? Jamais, porque ele nunca vai procurar o médico não vai fazer nenhum exame nele e aí ele não vai descobrir que tem essa doença. Mas isso pode agravar, doutor Flávio, ou não? Tem alguns casos que sim, que agravam justamente nesses indivíduos que eu te expliquei que não fazem atividade física, que estão obesos, não reforça a musculatura lombar, porque esse exame, o exame que detecta a espondilolistese tem que ser pelo menos uma radiografia. Então, se a pessoa não sente dor, não vai procurar o médico. Não vai procurar, Exato. Quer dizer, não tem... E é preciso essa rotina mesmo de procurar para saber se está tudo bem, né? Se a pessoa tiver com alguma dor, sim, o ideal é isso. Alguns esportes predispõem essa doença, Mônica. A espondilolistese. A espondilolistese. São esportes que fazem hiperextensão da coluna. O que é isso? É dobrar as costas para trás, com as pernas fixas no chão, aquele movimento que a dançarina de dança árabe faz. Sim, sim. Então, tem alguns esportes que estão correlacionados. Os americanos fazem levantamentos, pesquisas nos Estados Unidos, eles têm mais pesquisas que a gente. E eles perceberam que no balé, na ginástica olímpica, tem muito. Os americanos praticam muito da ginástica olímpica desde a infância. No Brasil também, na região sul do país, tem muito. E aí aparece mais nesse tipo de adolescente, de criança que pratica essas danças que jogam o corpo para trás. Porque eu imagino que é uma sobrecarga muito grande, não é? Exatamente. E vai provocando uma lesão na vértebra, que a gente chama de lesão por estresse, e depois que forma ali a lesão por estresse, a vértebra começa a escorregar. A espondilolistese é isso. Espondilo significa vértebra, de uma palavra de origem grega. E listese é escorregamento, é uma origem de uma palavra latina. Então, espondilolistese quer dizer o escorregamento da vértebra. A vértebra ela tem um suporte, como se fosse um muro que segura em cima de uma outra vértebra. E quando ela, vamos usar essa expressão, a lisa é como se fosse uma rachadura. Foi acontecendo aos poucos ali na adolescência. A vértebra começa a escorregar aos poucos. Mas se a pessoa cuidar, fazer um reforço abdominal lombar, ela consegue estabilizar esse escorregamento. Quer fazer uma pergunta para o doutor Flávio? 99897-1000 é o nosso canal de comunicação. E doutor Flávio, e aí causa dor e o tratamento passa por onde depois que foi diagnosticado? É esse fortalecimento que eles falam muito, né, do core, né, fortalecer essa região aqui, a lombar, justamente para evitar dor e manter até a postura também, para poder fazer as coisas. Como que é o tratamento? Perfeito. Os sintomas, você me falou, a dor que começa na região lombar. A região lombar a gente define como a última costela, que é a 12ª das costas, até a prega glútea superior. Essa que a gente chama de região lombar. A dor e uma irradiação para a parte posterior da coxa. A espondilolistese pode causar isso daí. A pessoa sente a dor nas costas, essa dor irradia para as nádegas e para a região posterior da coxa, das coxas, desculpa. O tratamento, então, inicial, que ela é graduada radiograficamente, depois que você faz o diagnóstico,
em graus. Aí tem o grau leve, o grau moderado e o grau grave. Os graus leves e moderados podem ser tratados com fisioterapia, reforço da musculatura, o core que você falou, o RPG. Então, e a musculação e o pilates são fundamentais, tanto na prevenção quanto nesse tratamento, nesse fortalecimento? Porque não adianta, porque às vezes as pessoas querem um remédio para melhorar, né, doutor Flávio? E não só o remédio resolve. O remédio não vai fortalecer a musculatura, né? Ele vai te aliviar as dores enquanto você estiver fazendo uso da medicação. Quando passar o efeito da medicação e você não fizer o reforço, as dores vão ficar piores. Então é preciso essa consciência. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa aqui com o doutor Flávio Malagoni, né? E a gente volta, você pode fazer a sua pergunta, porque é muito confundida mesmo com a questão até da hernia de disco, não é? É muito confundido, sim. É muito confundido, porque é um problema muito comum hoje em dia, que é a hernia de disco. Comum, né? E é tão ruim quanto a espondilolistese. Nossa, e como? Vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo e já eu volto com você. A dor nas costas, que a gente está conversando hoje, atinge 13% dos brasileiros. E entre os problemas de coluna existe a espondilolistese, muito confundida com a hérnia de disco. Eu estou conversando com o Dr. Flávio Malagoni, que é ortopedista, que explicou para a gente muito deste problema que está ligado ao sedentarismo, obesidade, falta de esforço, falta de fortalecimento, que ainda é muito presente na população, infelizmente, né? Sim. Os últimos dados desse ano que se passou, 2019, que a maior parte da população ainda é sedentária. Mais de 50% ainda está no sedentarismo. É muito alto isso, né? Por mais que a gente veja as pessoas, é importante que você tenha esforço, porque só remédio não funciona. Deixa eu trazer umas perguntas para você, doutor Flávio. Há 3 semanas, tem uma amiga nossa, acho que é amiga mesmo, está sentindo dor na cervical. Pode ser a espondilolistese? Ela está no bairro Roosevelt. Certo. Então, respondendo a colega que é telespectadora, a espondilolistese não acontece no pescoço, ela acontece apenas na coluna lombar. Agora, a dor cervical, te explicar que nós estamos vivendo uma epidemia de dor cervical na população após o uso do celular, que todo mundo tem um celular na mão. Os discos das vértebras, as vértebras nossas são como tijolinhos, um em cima do outro, um em cima do outro. E entre esses tijolinhos, que são as vértebras, tem os discos. Esses discos, eles são feitos para carregar o peso de uma cabeça. A cabeça de um ser humano adulto pesa 6 quilos. Quando a gente está na postura ereta, o disco está carregando 6 quilos. Com o celular, numa flexão de aproximadamente 45 graus, que seria isso, o peso aumenta para 27 quilos. Nossa, 27 quilos é muita coisa. Eu, na minha experiência de ortopedista, já tenho 20 anos, eu nunca tinha visto hérnia de disco cervical em crianças. Estamos vendo, de 5 anos para cá, hérnia de disco em crianças com 14, 15 anos, 13 anos, cada vez mais jovens devido ao uso do celular. Inclusive, o centro de gravidade do ser humano já mudou por conta do celular, do uso indiscriminatório do celular. Explica isso melhor pra gente, porque eu estou assustadíssima com esses dados. Sim, pois é. Esse centro de gravidade, o que significa isso? Quando você está andando ereto, com a cabeça reta na rua, o centro de gravidade era a nível da região sacral. Agora, como todo mundo anda na rua com a cabeça baixa olhando o celular, quando você fica a maior parte do tempo nessa posição, você tem que acomodar a sua coluna naquela posição da cabeça para baixo. Até o centro de gravidade está mudando e piorando também os problemas de dores lombares. A gente vai ter aí uma epidemia de problemas de coluna no futuro? Já no futuro não, né? Agora. E esse da criança é importante, porque elas passam boa parte do tempo no celular, no tablet, jogando, né? Eu repito isso no consultório todos os dias para as mães que levam filhos com dores cervicais. E você me fez essa pergunta. A causa mais comum está sendo essa. Não estou falando que você está tendo dor cervical por conta do seu celular, mas é a causa mais comum. Mais comum. Um Pedro de Beraba tem 52 anos e tem muitas dores nas costas. Ele fez uma cirurgia de vesícula. Pode ter a ver? Pedro, pode. A vesícula ela pode irradiar dores para as costas, para a região lombar. Ela pode irradiar dor para o braço. A vesícula, ela realmente irradia dor para vários locais. Ela é bem traiçoeira. E aí, nesse caso, tem que fazer uma fisioterapia, alguma coisa assim, doutor Flávio? Então, se for a vesícula biliar, que é o que ele deve estar falando, se for a vesícula biliar,
tiver muita pedra na vesícula, tiver com muita dor, tem que se retirar a vesícula, é uma cirurgia. Eu acho que ele fez a cirurgia e depois da cirurgia está sentindo dor. Então, se você continua sentindo dor, Pedro, provavelmente não era vesícula, você tem que investigar realmente a coluna, pode ser um problema ortopédico. Muito bem. A nossa amiga Vilma Silva, ela é motorista carreteira e ela fez uma cirurgia na coluna tem mais ou menos um mês. E ontem ela teve uma crise de dores. O que pode ser resultado da cirurgia? É complicado falar, né? Porque ela fez uma cirurgia para você avaliar assim. Sim, mas Vilma. Então, com um mês, se você estava bem e teve uma dor aguda, acho que você tem que ligar para o seu médico, onde você fez, ou o hospital onde você fez essa cirurgia, porque pode estar acontecendo alguma coisa errada. Se durante um mês você estava caminhando bem e de repente apareceu uma dor aguda, eu acho que tem que fazer isso aí. É difícil de eu falar sem estar te vendo. Mas né, é complicado. Tem uma amiga nossa aqui, olha, Mônica, sinto muita dor na lombar, acorda com dor e piora depois da faxina. E ela contou, Flávio, que ela faz atividade física todos os dias, musculação e 2 vezes também ela faz o funcional, ou seja, está cuidando da saúde, não está sedentária, né? E ela percebeu que essa dor na lombar veio depois de 3 cesarianas. Tem a ver e pode ser a questão da espondilolistese? Pode ser, ela é um caso que está fazendo atividade física e ainda está com dor. Agora imagine você, se você parar de fazer atividade física, suas dores irão piorar. Se fazendo você está sentindo dor, se você parar, você vai piorar. Você disse que está acordando também com dor. Vale a pena averiguar o colchão. O colchão ele tem um prazo de validade, em média, de 5 anos. Os colchões de espuma e de mola ensacada, o ideal é virar ele de 3 em 3 meses. Você vira ele a parte de baixo para cima e o pé para as cabeças. Então você vai rodando o colchão de 3 em 3 meses. Quando ele começa a afundar o colchão, aí não tem jeito, tem que trocar o colchão. A média da população que tem o homem 75 centímetros, a mulher 75 centímetros num peso ideal, o colchão ideal seria o da densidade 33. Tem que averiguar o colchão, você deveria fazer isso. E essa dor de fazer faxina é porque fica muito tempo com a coluna dobrada para frente. Então você pode ter sim espondilolistese e as outras doenças anatômicas que pode cursar com esse tipo de dor, que é a hérnia de disco, desgaste na articulação, desgaste no disco. A hérnia de disco e a espondilolistese, apesar do diagnóstico ser confundido, eles são diferentes, né? São diferentes, porque a espondilolistese é o escorregamento da vértebra e a hérnia de disco é o escorregamento do disco. E a hérnia de disco normalmente, comumente, ela irradia para uma perna só. É aquela dor que o pessoal fala, a dor do ciático. Quando acontece na espondilolistese, essa dor do ciático, ela é nas 2 pernas. Boa identificação. A Márcia tem hérnia de disco na lombar. Agora está sentindo dor no tórax, tem a ver? Não, Márcia, a hérnia de disco lombar, ela irradia a dor só para baixo, ela não irradia a dor para cima. Se está tendo dor torácica, é outro motivo. Ela irradia a dor para o ciático, a hérnia de disco lombar, certo, Márcia? São tantos probleminhas de coluna, né, doutor Flávio, assim, que vão se abrindo num leque. E eu tenho 2 pessoas aqui que estão assistindo a nossa conversa. O Afrânio, lá do Monte Hembron, que tem espondiloartrose. Queria até que você me corrigisse. E tem uma outra amiga nossa aqui, é porque as perguntas vão... Espondilose. Certo. Tudo... São problemas semelhantes ou são problemas diferentes? O problema do Afrânio e da segunda telespectadores, que é espondilose ou espondiloartrose, é o desgaste. Já é uma doença que ocorre nos indivíduos que têm 40 anos ou mais. A espondilolistese, ela acontece em adolescentes e indivíduos mais jovens. Com o decorrer dos anos, como vai aparecendo cabelo branco, rugas, também a nossa coluna vai envelhecendo e a cartilagem vai se enrugando e se desgastando. E isso também provoca dores, é o caso, a artrose na coluna, ou espondiloartrose ou espondilose. Às vezes uma mesma doença, Mônica, tem vários nomes. E às vezes isso confunde. Então, espondilose, que aparece lá no laudo do raio-x, que ela provavelmente leu, é isso, é o desgaste da coluna. E a dor lombar, você me perguntou, ela é muito comum mesmo. Só perde para dor de cabeça nos consultórios médicos do mundo. Esses são dados da Organização Mundial de Saúde. 92% das queixas é de dor de cabeça, cefaleia, que é enxaqueca. A segunda queixa de consultório é dor lombar.
E todos esses probleminhas que a gente está falando aqui hoje da coluna, com disciplina, a recomendação de vocês, exercício físico, prestando atenção nos sintomas, a gente ganha uma qualidade de vida depois que diagnostica e faz tudo direitinho, doutor Flávio? Ganha sim, Mônica. Agora eu vou deixar claro para muitas pessoas que estão assistindo que elas têm dor há anos, há 10, há 15 anos e 20, falam assim, tudo isso aí que o doutor Flávio está falando, eu já fiz e não melhorei. Então qual que é a diferença dela para uma outra? As que já estabeleceram uma dor crônica que não vai curar, eu não estou falando que fazer esporte vai acabar com as suas dores, mas pelo menos vai aliviar. Tem muitas doenças, vocês que têm essas dores há muitos anos sabem que já fizeram vários tratamentos e não se curaram. Não estou dizendo que vai curar, mas pelo menos vai melhorar a sua qualidade de vida. Muitas das doenças, gente que trabalha na área da medicina, a gente não consegue a cura, mas a gente pelo menos consegue aliviar. E aliviar pode ser com atividade física, sim. Com certeza. Tem mais perguntas chegando para você, Flávio, e até a Miriam com o Alceu lá de Uberaba estão conferindo Manhã Total. Um beijo para vocês, viu? Olha o que ela trouxe, muita dor no pescoço. Pode ser a coluna, você falando da questão do celular, né? E depois eu trago outras perguntas também, mas a dor no pescoço, como você disse há pouco, é também uma dor comum, né? Pode sim, Mira. A dor cervical, a principal causa de dor cervical são os problemas da coluna cervical. Pode ser problema dentário, pode ser problema da articulação temporomandibular, pode ser problema do sistema nervoso central, mas a grande massa de dor no pescoço é por conta de problema na coluna cervical. E nós temos uma vida muito sedentária, com atitudes de postura não tão adequadas que desenvolvem isso. Eu não me lembro agora a conta aqui, mas eu sei que nós passamos muito tempo no celular e no tablet, mas é muito tempo, são muitas horas, né? Eu não sei se o senhor tem isso. Eu já li sobre o tempo que o adolescente tem ficado. Eu sei que é muito tempo, são horas, mas eu não sei te falar também. Depois eu vou pesquisar também, viu, doutor Flávio? Boa. Tem uma amiga nossa, a Vilma, que está perguntando aqui, tenho 2 protusões na lombar. Elas podem voltar ao normal com a fisioterapia? E ela cita a questão do método Mackenzie, que para mim é novidade, doutor Flávio. Certo, o método Mackenzie é um tipo de fisioterapia que eles fazem, no campo da fisioterapia que eles usam esse método. Você perguntou então se a protrusão ela pode regredir. O disco protruso é que ele já desidratou, Vilma. Ele não vai voltar a ficar normal, mas ele pode reduzir o tamanho dele, porque a protrusão é que ele inchou demais e ele escorregou e está comprimindo seus nervos ali atrás. Com o tempo ele pode enrugar, ele fica igual um tomate seco e diminui de tamanho, você pode ter mais alívio das dores. Tem uma outra amiga nossa que está com 2 vértebras desidratadas, a Cristiane de Uberlândia. O que seria melhor para mim? O Pilates? Ela te manda um abraço, Flávio. Eu te mando outro abraço. Aí você quer saber se é melhor Pilates, se é musculação ou se é RPG. Olha, é assim, cada um que trabalha na sua área vai puxar o peixe para o seu lado. Se eu faço RPG, o meu é melhor. Agora, se você for fazer estudos e comparar todos, não existe uma diferença significativa para eu te falar qual que é melhor. É o que cada um achar mais adequado para fazer. Eu acho que você deveria experimentar. Vamos supor que o que é mais comum para você achar é o Pilates. Está mais fácil para você fazer perto da sua casa, está dentro do seu orçamento, faça o Pilates, experimenta. Ele é superior à musculação ou a musculação é superior? Não. Acho que você deve experimentar, mas fazer uma dessas atividades físicas. Que conversa ótima, esclarecedora aqui com o Dr. Flávio Malangoni, que é ortopedista e vai voltar com a gente. Eu estou muito preocupada em relação a essa dor cervical. Vamos falar depois, doutor? Vamos, Mônica, será um prazer. Mais especificamente, para a gente poder mostrar para os nossos amigos e fazer esse alerta, né? Resgatar para não ter problema na frente. É nossa obrigação. Obrigada, viu, Flávio? Obrigado Bom a fim você. de semana para você. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que te agradeço. Muito bem, obrigada a você também que participou com a gente, tá?